Olá, sou a Levina. Quero falar aqui com vocês. Tenho meditado na palavra do Senhor sobre Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então tá aqui, o homem, ele produz, ele cria planos no seu coração, mas é o Senhor que vai permitir se ele vai se realizar ou não. Por quê? Porque Deus, ele sonda o coração do homem, ele sabe se a intenção é boa ou não. Então tem algumas coisas que não vão realmente acontecer de fato. Porém, o que for de acordo com a vontade de Deus, estiver de acordo com a sua interpretação, ele vai permitir sim. O que eu tenho observado, que aqui a nação brasileira, aqui no modo geral, que muitos crentes, eles estão em um nível tão deplorável, estão em uma situação tão absurda, eles têm se rebaixado a cada dia um nível que tem perdido a característica de santo, de santa, de homens e mulheres de Deus, de servos do Senhor, que transmitem, né, que deixam para transparecer a glória de Deus. Então eu tenho observado isso. Então a gente está num certo nível tão absurdo que quando você vai comparar, se retratar a algum crente, devido às vezes aquele no calor da emoção, a comparação acaba sendo nessa comparação acaba sendo proferido alguns palavrões. E eu sei que para muitos, né, para os santos aí que estão aí, acham isso um absurdo. Nossa, falam um crente falar palavrão. Quando a pessoa não tem a visão de que está acontecendo de fato, ela vai ter vai se comportar com essa tratativa. Mas quem nasceu para lutar, para guerrear uma guerra, a qual o Senhor já estendeu a sua bandeira de vitória, mas nós, como filho dele aqui na terra, a gente também tem que passar adiante alertando o seu povo, assim como Esther fez. Eu tenho observado que Deus tem erguido alguns Mardoqueus, né, fala no plural, alguns Mardoqueus para poder alertar a igreja, a Esther, que está aí no seu palácio, deitada eternamente em berço esplêndido. Porém, muitos não têm dado ouvido, né? Muitos não estão nem aí. E tá ali, Deus usando seus Mardoqueus todo dia na internet. Aí, você escuta uma conversa todo dia, porém o povo não tem se alertado. Entendeu? A igreja, alguns irmãos evangélicos venderam a menina dos olhos de Deus. Alguns, é nítido isso, você vê aí nesse meio político, venderam a menina dos olhos de Deus. Por isso, aqui no estado de São Paulo é visível o que alguns movimentos que andam acontecendo aí, venderam a menina dos olhos de Deus para ser violentada. É só você prestar atenção o que está acontecendo na Europa com a invasão dos imigrantes, que não são imigrantes, na verdade, ao meu ver, não são. Então nós temos que nos alertar aqui no Brasil. O Brasil é uma nação que se considera evangélica. Só que alguns crentes estão num nível tão deplorável que não tem como você se referir a ele e não falar um palavrão. Desculpa a expressão. Mas muitos deles é tudo um bando de filho da puta. Entendeu? Como está o nível da situação do Brasil. No caso do povo que se titula como crente. Venderam a menina dos olhos de Deus. Então, igreja, está na hora da gente se despertar, tá? Usar as ferramentas, as armas que o Senhor nos deu. E para que ele venha preparar o dia do Purim para nós cristãos, que realmente tememos a Deus. E sabemos que o que está acontecendo aí é o pior dos absurdos. A igreja ela se rebaixou ao nível de um cabaré. Tá? Desculpa, mas não tem como mais. Eu não tenho adjetivos para comparar alguns crentes. Então, eles estão vendendo a menina dos olhos de Deus. Tá? Então, a igreja se desperta na oração. Essa semana inteira, Deus tem me despertado na madrugada. É que com o tempo eu vou trazer aqui os vídeos. Estão vendendo a igreja, estão vendendo a menina dos olhos de Deus para ser violentada. Então, um pingo no i é letra. Acorda, acorda. E também estão fazendo da palavra de Deus um amuleto da sorte. Só que Deus, ele sonda o coração. Se o coração do homem e da mulher não estiver enquadrado nos princípios de Cristo, de Jesus Cristo, não vai surtir efeito, não vai adiantar orar, não vai adiantar jejuar. Por quê? Porque o intento do seu coração é pecaminoso, é voltado para o pecado, é voltado para a idolatria.
Então, igreja, peça para que Deus abra o seu discernimento espiritual. O discernimento, a igreja precisa agora de discernimento espiritual para poder vencer essa guerra que está por vir. Venderam a menina dos olhos de Deus. Só que eu creio que Deus, como um bom pai, vai vir corrigir os seus filhos. Mas essa correção vai ser bombástica. Então, igreja, se despertem. Acordem como Esther acordou. Orou a Deus, jejuou. Deus deu uma visão, deu uma direção a ela e ela foi para a luta. E essa situação toda deu condições para que o seu povo, pudesse se defender. Então é isso que Deus quer. Se desperta, igreja. Você é Esther desse tempo para convocar o povo, para orar, para despertar, que estão vendendo a menina dos olhos de Deus. Mas Jesus, ele virá, ele já está vindo. Eu vejo aqui o tremer da terra. Muitos falam que é tecnologia, mas não. Jesus está descendo nessa terra para poder arrancar de uma vez por toda a má intenção do coração do homem. Deus ela pela sua palavra, quando ela é emitida, ela tem um motivo, ela tem uma causa, para provocar um efeito. E os resultados será mediante a minha e a sua obediência. Então, igreja, vamos nos despertar, porque a menina dos olhos de Deus tem sido vendida aqui na nação brasileira. E nós, como Esther, temos que nos erguer em oração, temos que nos erguer na palavra, nos revestirmos da sua armadura, para que possamos ter estratégia, para que a gente possa viver o nosso Purim. Senão, o que vai acontecer? É uma nação que se diz ser evangélica, mas os seus filhos não lutam. Porque muitos deles, desculpa a expressão, é tudo um bando de filhos, né? Infelizmente, não tem como se referir hoje a alguns homens e mulheres que se dizem crente, sem você acabar proferindo um palavrão. Eu tô aqui em casa, eu tô vendo. Então, gente, não fiquem... Não levem para um lado ruim, porque tá... Não é questão de pecado. Isso é o princípio da ira de Deus. Quando os filhos começam a ficar irados, imagine o pai. Uma coisa eu disse, podem até matar o leão, mas o leão tem leãozinhos, e esses leões vão se erguer e virão com coragem para proteger os seus, tá bom? Então, peguem a visão, recado dado. Curta, comente e compartilhe.